O Atlético recebe o Rosário Central. Elton Novaes, os líderes do grupo, tem história o confronto, hein? Tem história, tem história. Você acha que vai ter um lance assim? Você acha que ainda tem algum resquício? Eu acho que pelo tempo que já tem, que tudo aconteceu, né? E agora a gente vê recentemente aí o Peñarol foi até Rosário e sofreu coisas que o Atlético sofreu lá em 95, quando o Atlético ganhou de 4-0 aqui, perdeu de 4-0 lá, foi para os pênaltis, perdeu a Copa Conmebol de 1995. Então, assim, esses resquícios da história, depois o Rosário veio jogar contra o Atlético também em uma Conmebol de 98. O Atlético perdeu jogando aqui por 1-0. Então, eu acho que os confrontos que já existiram não vão afetar em nada. A preocupação que existe é quando o Atlético for jogar lá, se a equipe de Rosário já vai ter sido julgada pelos incidentes, né, gravíssimos que aconteceram na partida diante da equipe do Peñarol. HG, eu queria te chamar a atenção para um número ontem que eu estava acompanhando a respeito do Hulk, só para não fugir desse momento que o Atlético acabou de vencer a final para cima do Cruzeiro e que o Hulk possivelmente vai estar em campo, apesar de ter saído um pouco sentido na final, né, reclamando de dores. Espero que ele tenha condições de participar da partida de manhã. O Hulk participou de 10 finais com a camisa do Atlético. Ele tem 10 gols marcados, uma assistência e nenhuma derrota. Ele nunca perdeu em decisão. Aí passando por Copa do Brasil, por Campeonato Mineiro, por Supercopa, né, que enfrentou a equipe do Flamengo, empatou no tempo normal e acabou vencendo o confronto, né? Então, assim, a grandeza que está se tornando esse personagem e o tanto que ele é importante. E lembrando que dentro de Libertadores também, os números dele são altíssimos. Ele tem números impressionantes na Libertadores, então ele é um personagem muito importante para o jogo de amanhã que o Atlético tem, e um jogo pós, né, título do Atlético. A torcida vai estar muito motivada, tem que saber como também vai estar aí o condicionamento físico, né, dos atletas que tiveram a festa. Deixa de ser um estresse também tem ali, a festa, tem o e tal. estresse que atingiu, né, o psicológico. Mas enfim, é um jogo importantíssimo e que o Atlético precisa conseguir a vitória para já dar uma respirada, né? Porque vai enfrentar um adversário que também venceu na primeira rodada. Então o melhor a acontecer é o Atlético já pegar e já abrir a vantagem para cima do Rosário. Lembrando que é muito difícil jogar lá. Se a torcida estiver presente, mais difícil ainda, e um ambiente muito hostil que está se tornando um ambiente de Rosário. Que eu acho até que não vai ter torcida no jogo. É o que espera ser julgado, né? Que é o que a gente imagina. Até porque depois porque do tem que ter o julgamento. Depois do ocorrido não pode, né? A pedrada é um absurdo. Foi um negócio extremamente grave. E não é a primeira vez, né? Lá a hostilidade está presente jogo a jogo. O Rosário não devia poder jogar Libertadores. Eu também acho que o mínimo é desclassificação. Quando agridem um jogador, que é o protagonista do espetáculo, dentro do estádio, esse time, pra mim, ele não tem que jogar Libertadores, cara. É eliminação sumária. Porque o torcedor, a Conmebol já provou que tanto faz, né? Você pega o caso do Kevin Spada, o torcedor... Exato. Isso, não, e assim, mas que você por mais falou... que eles tenham cometido erros lá atrás, eu digo erros a Conmebol, de não jogar, por exemplo, esse caso do Kevin Spada é um absurdo. O Corinthians tinha que ser eliminado daquela edição do campeonato. Então, por mais que a Conmebol tenha cometido erros lá atrás, o correto seria que ela mudasse, repensasse, evoluísse e dissesse, opa, a partir de agora, eu não vou tolerar mais esse tipo de situação. Então, velho, não tem cabimento. O Rosário tem que ser eliminado da Libertadores. Entrega os pontos do Rosário para os 3 clubes que estão no mesmo grupo, para o Atlético, para o Caracas e para o Peñarol, e esqueça o Rosário nessa Libertadores. Data de folga para todo mundo no dia que o Rosário tiver que jogar. Aliás, bana o Rosário durante 3, 4, 5, 6 anos de competições Conmebol, isso é inadmissível. Ô, Thiago, você está certíssimo nessa avaliação, que pensa o seguinte, foi uma pedrada jogada ao léu, com força em um jogador. Ele chega a ficar desacordado e levanta assim, um monstro querendo ir para cima, porque é inadmissível o que aconteceu. Abrir o rosto de um jogador com uma pedrada... Pensa o seguinte, vamos lá, uma pedrada que atingiu aqui, pode ter gerado vários problemas. Se atinge a região da cabeça, a região do olho, a gente chama, do olho, poderia matar o cara. Elton, poderia matar. Mas depois que um ato de racismo foi justificado, inclusive que aconteceu aqui no Mineirão, como o torcedor estava acometido por forte emoção, por nervosismo, racismo, hein? Você imagina uma pedrada. Então,
provavelmente alguém vai aparecer lá para falar que foi acometido por nervosismo e por isso jogou a pedrada. Eu queria chamar a atenção só para falar de uma coisa, do clima diferente pela primeira vez no Atlético que o Diego Milito vai ter pela frente. Por quê? Ele assume o Atlético antes de um primeiro jogo de uma final de campeonato, depois do Atlético ter se classificado em uma condição onde a gente viu a torcida protestando contra o Luiz Felipe Scolari. Um jogo muito tenso, em que o Atlético sai na frente, depois sofre um empate, vai fora, vence o Caracas, vence o Campeonato Mineiro no Mineirão, apenas com a torcida do Cruzeiro. Então, o Milito, claro, isso não faz, digamos assim, temos ali dentro das 4 linhas, diferença para ele na organização do time. Mas ele, pela primeira vez, né, Elton, a gente pode falar, vai pegar um ambiente mais leve desde que chegou ao Atlético. Ponto, Valor, ainda em cima da questão da agressão. Agora imagina um jogador, de fato, que levantou o pé da vida, levanta, encontra o torcedor, reage, desculpa, molha o torcedor na porrada. E aí? Aí ele ia ser punido. Aí esse jogador ia ser punido e ia ficar sem jogar até o final da Libertadores. Um ano sem jogar. Porque, sabe o que é o problema, cara? Então, beleza, já que quer fazer selva, vira uma selva completa. Porque a Conmebol faz isso, ela faz uma selva. A Conmebol, ela fecha os olhos para... desculpa, os olhos, nós estamos que nem o negócio. Ela fecha os olhos para coisas extremamente relevantes. Ela fecha os olhos e ela pune algumas situações que por vezes não são tão graves quanto essa aí poderia ter matado um atleta. HG. Poderia ter matado. Vocês viram o estado que ficou o rosto do jogador? Negócio impressionante. HG, e eu perdi a oportunidade para fazer o certo. Eu peguei e falei assim, velho, aconteceu isso aí. Ô, gente, torcedores de Rosário. Medida exemplar, aí, né? Medida exemplar, vocês estão fora. Eu venho aqui dar a notícia que vocês estão fora. Vocês não disputam mais a Libertadores da atual temporada. E tenho mais um lembrete, a do ano que vem também não. Nossa, Pronto, ele gostou demais. Pronto, é um negócio de que ia fazer assim, ó. O torcedor, imagina quem tava do lado daquele torcedor falar assim, eu tava do lado do cara que jogou a pedra. Ah, se eu acho aquele... Né? Eu podia ter entregado ele. Tipo o Peter Parker vendo o ladrão que matou o tio bem passando. Alguém citou Exatamente. aqui esses dias o caso do Boca e River na final da Libertadores. Aquela final era declara o River campeão. Foi o torcedor do Boca mesmo. Torcedor do Boca. Declara o River campeão. Ah, não, vamos fazer a final lá no Santiago Bernabéu. Os caras ainda foram passear na Europa, bicho. O torcedor ainda foi passear na Europa. Bando de vagabundo. Você vai ver esse cara, declara o River campeão. Se acontecer o mínimo na Arena amanhã, o mínimo, a Conmebol, você vai ver só. Qualquer coisa que acontecer. Cara, é inacreditável isso que aconteceu lá em Rosário. Piada. E antes, lembrando, a gente tem que voltar 2 casinhas para trás, porque antes, no pré-jogo, quando toda a torcida do Peñarol chegou e estava lá fazendo festa, a torcida, os gênios também lá no estádio, né? Colocaram a torcida do Peñarol abaixo da torcida do Rosário Central. Eles começaram a bater peito com os seguranças, que estavam com aquele gradil, que a gente vê aí para separar torcedores. Começou a pegar aquele gradil e jogar nos torcedores uruguaios do Peñarol. Então, ou seja, antes do jogo começar, eles já tinham dado uma mostra do tamanho da selvageria que estava imperando aquele ambiente. E ao final do jogo, quando os jogadores vão até os torcedores, eles foram derrotados, hein? Peñarol perdeu de 1-0. Mas eles foram saudar os torcedores que ali estavam e por já ter passado pelaquela situação do gradil. Eles vão até lá, os torcedores, que não são torcedores, são vagabundos que estavam ali próximo, começaram a jogar pedra nos jogadores do Peñarol. E uma dessas pedras acertou o rosto do lateral. Eu acho que se a gente voltar para a década de 90, a gente assiste as imagens que aconteceram no estádio lá. E a gente vai tirar a conclusão de que não é uma coisa assim, eventual. Não. Sempre acontece e eles nunca são punidos. Ontem eu estava assistindo o resenha na ESPN e o André Plihal falando da primeira cobertura dele com o Santos, indo jogar a Conmebol contra o Rosário Central. Confusão. O Fernando Praz falando dele com o Vasco em 2005, 2006. A polícia militar diz que ele falando que tinha para os jogadores chegarem uma espécie de a rua bem fechada mesmo, uns 50, 80 metros. E a recomendação da polícia: passem de cabeça baixa, não olhem os torcedores nos olhos. Cara,
Sabe, que inferno, me perdoem, de lugar é esse? E que essa coisa que a Conmebol tem com os times argentinos de uma forma... Cara, isso é um absurdo, sabe? Então, são várias décadas e eu não tenho a menor esperança de que vá mudar. Deixa eu... André, temos um vídeo aí, André? Ah, tá. Só a foto de como foi. E aí, o rosto do cara. Ele acabou fazendo uma postagem no Instagram também, né? Agradecendo as mensagens, dizendo que estava bem e tal. Mas as imagens, né, estão aí e ele dizendo aí no texto também que foi uma vergonha, um absurdo, um crime. Isso é um né? crime. É criminoso isso. E assim, sinceramente, não dá, sabe, a entidade condescender com isso é um negócio inadmissível. Como a Conmebol é fronha. Como a Conmebol é fronha. Normalmente, as entidades que comandam, né, elas condescendem com um monte de coisas erradas. Aí, de vez em quando, faz uma postagenzinha com a bandeirinha, né, diga não racismo, porque não sei o quê, a favor da homofobia. Aliás, contra a homofobia, a favor da homofobia, muitos lá são. Mas eles põem bandeirinhas que são contra a homofobia e tal. Mas na prática, quando tem, como o Elton disse aqui, a oportunidade de tomar uma decisão que seja exemplar, eles não tomam. Agora, o ônibus com torcedores do Rosário acabou ficando sem diesel aí e teve um torcedor, um brasileiro, que foi lá salvar, olha aí. Temos imagens, André? Olha lá, ó. Foi um torcedor que foi... Onde foi? Que altura, André? Foi um brasileiro lá salvar, acabou ajudando e aí virou zoeira, né? Se for só festa, se for só zoeira, sejam muito bem-vindos. Porque se for para algo diferente disso aí... Pode ir lá para Governador Valadares, tocar eles bem um pouquinho mais distante de Belo Horizonte, né? Toca mais estrada aí para eles aí, porque eles se perderam um pouco, né? Porque vai dar tempo de voltar. Se vier do jeito que vieram para fazer algazarra, como fizeram, crimes, né? Como fizeram na partida contra o Peñarol, podem perder o rumo daqui. E a polícia e, obviamente, a segurança, ambos estarão amanhã reforçados, porque é o primeiro jogo dessa magnitude no estádio do Atlético, né? Então, é casa lotada, o efetivo reforçado, segurança reforçada e tomara que os caras tenham, no mínimo, juízo. Só lembrando, né? Hoje deve ter jornalista argentino que está vindo cobrir aqui o Rosário, acompanhando a gente, né? Porque quando a gente vai para outro país, a gente fica sempre acompanhando os canais, principalmente os programas esportivos. Que a gente aqui, é totalmente contra e repudia totalmente o absurdo que vocês fizeram lá. E se dependesse só do que a gente pensa aqui, vocês nem aqui em Belo Horizonte estariam hoje, vocês já estariam excluídos da Copa Conmebol. Esse é um pensamento claríssimo que já deixamos aqui para vocês. Absurdo o que foi feito na partida passada, onde atingiu a pedrada na cara do jogador da equipe do Peñarol. Então, se fosse depender só de nós, vocês não estavam nem se perdendo por aqui. Vocês estavam quietinho na Argentina, quietinho na Argentina, e nem estariam hoje os jornalistas trabalhando aqui e ouvindo a gente falar tão mal, que é o necessário para falar da torcida do Rosário hoje.